Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Então, olha só. Eu quero começar e hoje eu quero conversar com você sobre culpa, né? Quero conversar um pouquinho sobre o que é culpa, o que ela faz a gente se sentir, como que isso nos afeta emocionalmente e principalmente, né, eu quero falar um pouco como que a gente lida com essa culpa. Então, como que eu posso lidar com essa culpa de maneira que essa emoção não venha ser uma emoção que venha me prejudicar? Então, é um pouco disso que eu quero conversar com você hoje. Olha só, vamos começar pelo início. O que é culpa? Culpa é uma emoção, a gente sente ela. E ela é uma emoção que ela vai aparecer na nossa vida quando a gente acreditar que nós fizemos alguma coisa de errado ou que nós estamos violando regras, valores e expectativas. Então, olha só, eu tenho um sentimento que vai acontecer, que ele vai surgir sempre que eu perceber que eu violei uma regra ou que eu não atingi uma expectativa. Então, olha só, diferente de algumas outras emoções, como o medo, então a gente olha para o medo, o que a gente fala? O medo tem uma função de proteção. A ansiedade é uma emoção que tem função de proteção. A tristeza é uma emoção que tem função de te levar para um lugar de reflexão, de capacidade de analisar a sua vida. A raiva, ela tem uma função importante porque ela te ajuda a gerar mudanças. A raiva te dá energia para mudança. E a culpa? Qual que é a importância da culpa? Por que que nós nascemos biologicamente programados para nos sentirmos culpados? Já pensou sobre isso? A gente vai falar quando você começa a analisar isso aqui, analisar a base dessas emoções e a função que essas emoções têm. Quando a gente olha para a culpa ela tem uma função importante, que é uma função adaptativa. Então, eu costumo dizer, né, tem emoções que a gente não gosta, mas a verdade é que todas as nossas emoções são importantes. Cada uma das nossas emoções tem uma função, por isso que biologicamente a gente vai receber essa capacidade de sentir determinadas emoções. O que a culpa faz, então, né? Vamos pensar nessa culpa adaptativa. Qual que é a função de eu me sentir culpado? Ela melhora o convívio social. Eu não sei, sinceramente, essa é uma dúvida que eu tenho na minha cabeça. Nem sei se nessa vida eu vou responder essa pergunta. Mas eu não sei se existiriam famílias se a culpa não estivesse presente nas relações. A culpa, ela tem uma função social importante de manter aquele grupo unido. Então, quando eu me sinto culpado por algo que eu fiz ao outro, né? E a culpa tem essa relação com o outro, né? Sempre essa relação dual, vamos colocar assim. Ela vai melhorar o meu convívio social. Isso significa o quê? A culpa é um regulador de comportamentos sociais. Como que eu faço o outro socialmente se corrigir? Culpa. A culpa ela vai levar que eu peça desculpa e a culpa vai levar que eu me retrate com alguém sobre um assunto, sobre determinada coisa. Quando eu olho para essa culpa desse jeito, nós estamos falando de uma culpa adaptativa. Se nós vivêssemos numa sociedade que as pessoas não sentissem culpa, aquela sociedade é uma sociedade de zero culpa. Nós viveríamos num caos. The Purge, já assistiu esse filme? A gente iria viver numa anarquia, a gente ia viver, sei lá, num contexto de guerra. Como é isso? O respeito às regras sociais, aos convívios sociais, o reparar o mal que eu fiz ao outro, tudo isso vai acontecer porque eu estou biologicamente programada para sentir culpa. Essa culpa é uma culpa adaptativa, ela é uma culpa importante, é uma culpa que faz eu rever o meu comportamento, é uma culpa que faz eu melhorar enquanto mãe, que faz eu melhorar enquanto pai, que faz eu melhorar enquanto funcionário, que faz eu melhorar enquanto esposa. É uma culpa que me ajuda também a olhar para o meu próprio comportamento e falar, bom, nisso eu preciso melhorar para eu melhorar o meu convívio social. Então, olha só, a culpa ela tem um lugar que ela é um lugar importante na nossa vida.
Só que eu tenho uma culpa que é sobre ela que eu quero falar hoje, quero me aprofundar nessa culpa aqui, que é a culpa desadaptativa. Eu brinco que eu costumo chamar essa culpa de culpa cristã. Olha só, por que eu chamo de culpa cristã? Não é de zoeira, não. Eu chamo ela de culpa cristã porque eu nasci num país cristão. Então existe um conjunto de regras e de valores e de normas sociais que me é ensinado desde o meu berço, e isso vai ser ensinado na minha casa, isso é ensinado no programa de televisão, isso é ensinado na novela, isso é ensinado nos jornais. Olha só, toda a minha vida, onde eu tô sendo ensinada sobre regras cristãs. Eu tô sendo ensinada sobre como que eu devo ser como mulher, eu tô sendo ensinado o que que eu posso, o que que eu não posso fazer. Quando eu tenho um conjunto de regras e valores, que é um conjunto de regras e valores desadaptativos, aquilo, a gente começa a falar de uma culpa que ela está se relacionando não a uma necessidade de reparação social que vai manter aquele grupo unido, mas a gente começa a falar de uma culpa que vai se relacionar, na verdade, a expectativas externas. Então eu começo a falar de uma culpa que não é uma culpa para garantir a minha sobrevivência dentro da espécie. Eu começo a falar de uma culpa agora que é uma culpa desproporcional, é uma culpa irracional, é uma culpa que a pessoa entra numa ruminação mental e ela não sai, e é uma culpa totalmente irracional. Então, olha só, quando a pessoa começa a viver essas emoções nessa intensidade, a gente começa a falar de uma culpa desadaptativa. Posso te dar alguns exemplos para isso aqui ficar um pouco mais claro? Então, eu tô falando de uma culpa que nos atravessa, que nos auto-sabota, essa é a verdade. E ela tá sendo produzida porque agora eu quero viver coisas e ao viver essas coisas, eu entro em choque com um conjunto de regras e valores e crenças que eu tenho e que foram me ensinados e que foram introjetados em mim. Então, o que é uma coisa que ao longo do tempo aí na minha carreira eu já ouvi muito? Pessoas que são homossexuais, que precisam contar isso para suas famílias, que precisam contar isso para elas mesmas, e elas não conseguem, porque no momento que elas pensam sobre isso, elas se sentem culpadas. Olha só, ao se sentirem culpadas, e a culpa tem essa função e ela acontece muito, a culpa, eu te falei que ela vai regular emoções, né? Ela vai regular comportamento social. Então, quando eu sinto culpa, a nossa tendência é emitir um comportamento de reparação. A nossa tendência vai ser sair da culpa. Como que eu saio da culpa? Eu saio da culpa me retratando. Então, eu vou para uma retratação, seja ela qual for. O que eu costumo ouvir de pessoas que crescem, por exemplo, uma vida inteira num contexto cristão e quando chega ali no final da adolescência, essa pessoa começa a se perceber como homossexual, começa a ver naquele contexto que aquilo é errado. Você sabe o que essas pessoas fazem? Elas começam a orar pedindo para Deus mudar quem elas são. Eu já ouvi muito esse relato. Então eu começo a orar para Deus mudar quem eu sou, porque ser quem eu sou faz eu me sentir culpado. Aí essa pessoa rompe com esse contexto, às vezes ela sai, às vezes rompe com a família, rompe com esse contexto religioso e vai viver a vida dela. Só que aí, o que acontece? Ela resolveu? Às vezes não. Romper não significa transformar. Já falei sobre isso aqui em outros momentos. Romper uma regra, romper com a minha família, romper com a minha religião, pode significar que eu saia dela, não significa que ela saiu de mim. Então eu posso estar longe da minha família e continuo vivendo valores e regras daquela família. Transformar é diferente. Então, olha só, o que acontece muitas vezes? A pessoa sai desse contexto e ela assume para a sociedade: ah, galera, agora eu sou gay. Só que aí, ela não dá certo com ninguém. Conhece esses casos assim? Como assim ela não dá certo com ninguém? Ela começa a se relacionar, ela começa a se envolver, ela começa a gostar, ela se sabota, ela trai, ela fica com o outro, ela começa a falar que aquilo não, acho que isso aqui não é bem desse jeito, e ela termina. Muitas vezes isso está vindo pelo quê? Culpa e processo de regulação. Eu começo a me envolver,
eu começo a me permitir, eu começo a gostar daquilo. Nossa, que legal. Eu sinto culpa. Quando eu sinto culpa, o que eu faço? Comportamento de regulação social. Então, eu venho para um jeito que eu termino aquilo e eu volto para o meu estado solteiro. Consegue entender como isso acontece? Então, às vezes a pessoa rompe com contextos religiosos que fazem ela sentir muita culpa, mas como elas não conseguem transformar essas regras, como elas não conseguem desconstruir esses valores, a culpa continua sob o controle da vida delas. Quero falar um pouquinho como a gente quebra isso aqui. Qual o impacto da culpa? Uma pessoa que sente muita culpa, eu não sei se você conhece alguém assim, mas que o tempo todo se culpa e se lamenta por que aconteceu aquilo, por que não deu certo aquilo outro. Esse tipo de pessoa que fala muito dessas culpas o tempo todo é uma pessoa que primeiro está olhando para o passado, identificando no passado todos os seus erros, ou passado ou presente, e se eu tô errada o tempo todo, se tudo que eu faço é inadequado, se eu estou violando a sociedade nesse momento, na prática o que significa? Que eu não devo prestar. Como que fica a minha autoestima? Minha autoestima vai ficar lá embaixo. A culpa, ela vai minar a nossa saúde mental. Então, pessoas que vivem numa culpa muito intensa, provavelmente vão entrar em quadros de depressão, se já não estão. A culpa nos leva para a depressão. A culpa nos leva para a lamentação. Principalmente se essa culpa envolve coisas lá do passado. Então, é um pai que perde um filho e ele fica repassando aquele dia pensando que se ele tivesse feito tal coisa, talvez o menino tivesse morrido. Então, ele se sente culpado porque ele acha que ele deveria ter tido um comportamento diferente do que ele teve naquele dia. Ele não vai conseguir reviver esse dia em momento algum. Essa culpa consome. Essa culpa faz com que o luto vire um luto patológico. E aí isso começa a agravar a saúde mental. Se eu tenho muita culpa, eu rumino muito. Se eu tenho muita culpa, eu me olho de uma maneira muito inadequada. Isso vai gerar baixa autoestima. Muitas vezes, isso leva a pessoa para uma estagnação. Como a depressão mina nossa energia e nos leva para esse lugar de pouca ação, a culpa faz a gente permanecer ali. Porque eu fico tanto tempo gastando, pensando em como que eu me retrato para não viver aquilo que eu considero errado, que eu não consigo construir caminhos para uma vida que faz sentido para mim. E a gente fica nesse looping aqui. Faz sentido isso? Olha só, eu quero falar para a gente caminhar para o final já, hein? Como que a gente lida com essa culpa? Porque, gente, que a culpa está presente na nossa vida, isso é um fato. Qualquer pessoa que tem pai e mãe sente culpa nessa vida, porque é uma coisa que tem culpa. Você quer ver pessoas que vivem nadando na lama da culpa? Chamam pais. A verdade é que quando nasce o bebê, nasce com o bebê culpa e preocupação. Se você é solteiro, se você não tem filho, você ainda não sabe o que é culpa e preocupação. Você vai descobrir na hora que seu filho nascer. As mães falam o tempo todo da culpa. A culpa de uma neurodiversidade, a culpa de um transtorno mental, a culpa daquele menino não ser tão sociável como o outro, a culpa dela ter que deixar o menino ir trabalhar, a culpa dela estar com o menino e não querer estar com o menino. Gente, é culpa pra não acabar nunca mais, é culpa infinita. Que nós temos culpa, nós sabemos disso. Como que a gente lida com elas, ok? Então, quero caminhar agora para discutir com você um pouco o que a gente faz quando essa emoção aparece, o que a gente pode fazer com ela. Primeira coisa, eu tenho falado isso repetidas vezes aqui, mas porque é o começo mesmo. A primeira coisa que você precisa fazer para gerenciar qualquer emoção, você precisa identificá-la. Eu só consigo lidar com a emoção quando eu consigo saber qual é a emoção. Então, às vezes, a gente fica no incômodo, numa inquietação, e a gente não sabe, a gente levanta, a gente senta, a gente come, a gente bebe, a gente fuma, a gente tá sem saber. Eu não sei se eu tô triste, se eu tô com raiva, se eu tô com depressão, se eu tô frustrada, se eu tô numa ansiedade, se eu tô sentindo culpa, se eu tô com raiva. Esse é o primeiro ponto.
você precisa identificar. Ah, eu tô triste. Tô triste por quê? O que que tá acontecendo agora? Ah, eu tô com raiva, olha só. O que que aconteceu aqui que mexeu comigo a ponto de eu sentir essa emoção? E a culpa é a mesma coisa. Para você começar a lidar com a sua culpa, você vai precisar aprender a identificá-la. Você vai precisar aprender a falar: ah, culpa, é você chegou por aqui. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é isso. Você precisa identificar. Identifiquei, tô me sentindo culpada. Falei com a minha família que eu ia passar o final de ano com eles e agora eu não vou poder mais ir porque eu não quero ir. E agora eu vou precisar comunicá-los disso e antes de comunicá-lo, eu já me sinto culpada porque como que eu vou desagradá-los e a gente entra nessa situação. A gente começa a não querer atender a pessoa porque a gente não quer falar com a pessoa, porque a gente está se sentindo culpado. Então, olha só, primeira coisa, identifiquei que eu tô culpado? Eu tô culpado por quê? Por que eu tô sentindo isso? O que eu fiz? De vez em quando, algum paciente meu traz a temática culpa. Óbvio, né? Culpa aparece, na verdade, com uma certa frequência. Quando aparece a temática culpa, então aparece coisas do tipo assim, sei lá. Uma vez uma pessoa falou pra mim, falou assim, eu tenho me sentindo muito culpada porque eu tô fumando muita maconha. Falei, você tá fumando muita maconha? Eu falei, eu tô. Eu falei, você tá fumando quanto? Aí a pessoa começou a me falar, não sei o que, começou a me contar. E eu comecei a fazer uma série de perguntas. Tá te afetando? Quando que é? Quando que não sei o que? Por que você fuma? Comecei a fazer milhares de perguntas. Quando eu terminei de fazer essas muitas perguntas para ela, ela virou para mim e falou assim... Aí eu falei, então pensando nisso tudo, isso tá te gerando prejuízo em algum nível? Ela parou, ela falou assim... Não, nesse caso aqui não. Eu falei, tá, e aí? Aí ela olhou pra mim e falou assim, culpa cristã? Eu falei, parece que sim. A gente precisa olhar pra culpa e a gente precisa aprender a dar nome pra ela. Peraí, essa culpa é qual? E aí deixa eu te dar uma dica. Lembra que eu te falei que a culpa adaptativa, ela precisa estar nas nossas vidas, ela vai ser importante pra gente. E muitas vezes, nas minhas relações com o outro, comigo e com o mundo, eu vou errar, eu vou quebrar regras e normas, e aquilo vai ser a minha responsabilidade, eu vou ter que reparar isso. E isso, quem vai me ajudar a fazer isso vai ser a culpa. Então, a ideia não é extirpar a culpa da sua vida. A ideia é aprender a saber qual culpa é essa e qual culpa que me prejudica. Essa é a ideia das nossas emoções. Então, olha só, identifiquei que eu estou me sentindo culpado. Eu tenho responsabilidade sobre isso? Essa é uma pergunta. Eu fiz alguma coisa para aquilo acontecer? Eu provoquei aquela dor, aquele sofrimento no outro? Ou a cabeça da pessoa está dizendo que sim? Essa é uma pergunta. Eu tenho como mudar isso que aconteceu? Então, eu me pego numa culpa do último abraço que eu tinha que ter dado e eu não dei. Do último tchau que eu tinha que ter dado que eu não dei. Dos 5 minutos antes que eu tinha que ter entrado naquele quarto e eu não entrei. Você tem como mudar isso? Não, eu não tenho como mudar isso. Então, essa culpa hoje, ela te faz mal. Essa culpa não é uma culpa adaptativa. Não tem como você reparar o que aconteceu. Essa é uma culpa que você precisa lutar contra ela. Ok? Ok, olhei para minha culpa. Ok? Identifiquei, tô olhando para ela. Tô tentando entender o quanto que aquilo é minha responsabilidade ou o quanto aquilo não é minha responsabilidade. Se a culpa for real, tá na hora de se lidar com ela. Então, olha só. Ao longo da minha vida, deixa eu te dar um exemplo aqui que eu acho que vai te ajudar a entender isso aqui melhor. Ao longo da minha vida, eu fiz terapia em muitos momentos. Comecei a fazer terapia na época da graduação. Então, acho que eu tava no, sei lá, 4º semestre, mais ou menos, quando eu comecei. E ao longo da vida, eu comecei e parei várias vezes. E nesse processo que eu comecei e parei várias vezes, eu fui para terapeutas diferentes. Então, já fiz terapia com psicanalista, já fiz terapia com comportamental, já fiz terapia com sistêmico, já fiz algumas terapias diferentes. E aí, na época que eu fui fazer terapia com essa terapeuta sistêmica, foi uma época que a culpa aparecia muito na minha terapia. Então, vira e mexe, eu falava de culpa. E a minha sessão muito era culpa. Eu tinha acabado de terminar o doutorado, eu acho, né? Não sei. Tem uns anos atrás aí. E o papo era culpa. Eu sei que ela me sentia culpada, eu me sentia culpada.
Aí teve um dia que a minha terapeuta virou pra mim e falou assim, eu quero que você compre uma planta. Você vai comprar uma planta e nessa coisa que você vai comprar uma planta, você vai colocar o nome de culpa. E você vai começar a cuidar da sua culpa, tirar a culpa de dentro de você e cuidar da sua culpa fora de você. Falei, tá bom. Fui, comprei a plantinha, cheguei em casa, coloquei culpa. E na terapia, falando sobre essas culpas. E aí, olha o que acontece nesse momento da minha vida. Nesse momento da minha vida, que tô eu lá na terapia choramingando culpa, minha mãe tá com câncer. Minha mãe descobre um câncer e minha mãe começa a tratar esse câncer. Nesse processo que minha mãe começa a tratar esse câncer, eu e os meus irmãos começamos a ficar mais próximos. Então, todo mundo tinha suas vidas independentes. A gente precisou começar a dar mais assistência a ela nesse momento. Quando a gente começou a dar mais assistência para minha mãe, um dia a gente conversando, minha mãe virou e falou assim, porque esse câncer foi uma bênção, porque esse câncer trouxe vocês para mim. Eu sou psicóloga e tem 20 anos que eu faço terapia. Então eu não só sou psicóloga, como eu também faço terapia. Quando eu ouvi aquilo, sabe quando o seu ouvido dói? Parece que você ouve uma coisa que bate dentro de você e fala assim, o quê? Como é que é esse negócio aí? E aquilo bateu dentro de mim e eu me senti culpada. Eu me senti culpada. E eu fui pra terapia, e eu falando disso, cuidando da minha plantinha, e falando disso. Minha terapeuta vira pra mim, ainda bem que essa live aqui só a gente que assiste. Minha terapeuta vira pra mim e fala assim, qual o nome da sua planta? Aí, falei, não sei. Ela falou, você tem que pesquisar. Falei, pois é. Falei, sei lá, comprei qualquer uma, coloquei o nome e tal, não sei o quê. Ela falou, Adriana, e aí eu contando isso que eu tô te contando pra ela, ela virou pra mim e falou assim, Adriana, quando a sua mãe te fala isso, a sua mãe está trazendo responsabilidade sobre você e sobre algo de ruim que está acontecendo sobre ela. Eu falei, eu sei, eu me senti culpada. E eu falei, e sinceramente, eu não tenho culpa de uma pessoa ter vivido uma vida do jeito que ela quis, ok? E ter que lidar com as consequências disso quando chega a idade. Esse é o ponto. Gente, para chegar aqui é um rolê. Aí fui descobrir o nome da minha plantinha, voltando para o nome da minha plantinha. Sabe qual que era o nome da planta que eu tinha comprado e chamado de culpa? O nome da planta era Felicidade. Quando eu falei isso na terapia, eu falei, descobri o nome da planta. Ela falou, o nome da sua culpa? Eu falei, é. Eu falei, qual? Ela falou, qual é? Eu falei, Felicidade. Ela falou, que coisa, né? A sua culpa mata a sua felicidade. Nesse momento eu tinha matado a minha planta e eu tava indo contar para ela sobre isso. Esses processos, eles são muito inconscientes na nossa vida. E o momento que a gente fica preso neles, sem saber se aquela culpa de fato deveria ser uma responsabilidade minha ou não, a gente corre muito risco de adoecer nesses momentos. Porque olha só, identifiquei que é culpa. Essa culpa é real? Pode ser que sim. Olha só, se essa culpa é real, se retrate. Você fez alguma coisa que magoou seu irmão, seu pai, seu colega, vai lá, pede desculpa. Fala, olha, não devia ter falado daquele jeito, né? Na próxima vez eu vou ter mais cuidado, né? Vou fazer diferente. Adriana, a culpa é real. Eu realmente fiz algo e realmente eu deveria me retratar. É possível? Não, não é possível. Eu me sinto culpada pelo abraço que eu não dei no meu filho antes dele morrer. Eu me sinto culpada pelo tempo que eu não gastei com meu pai. Eu me sinto culpada por coisas que aconteceram, porque a gente carrega muitas culpas de passado que hoje a gente não tem nada para fazer com elas. O que eu preciso fazer com essa culpa? Você precisa aprender a desapegar das suas dores e dos seus sofrimentos. A gente precisa aprender a desapegar das responsabilidades que nós colocamos sobre nós e que nós não vamos poder nos retratar sobre aquilo. Aconteceu. O que eu faço? O caminho aqui, de fato, é você praticar auto-perdão e autocompaixão. Porque esse é um processo que, se eu me sinto culpado por algo que eu deveria ter feito, que eu não fiz, e eu não tenho como fazer nada diferente daquilo, eu preciso me perdoar por aquilo, ok? Eu preciso me perdoar por aquilo. Eu preciso entender, de maneira geral, eu vejo muito isso no consultório.
nós somos muito cruéis com a nossa história, nós somos muito cruéis conosco. Então, hoje eu ouvi isso. Eu passei o dia com raiva de mim porque eu pensei que eu tinha que estar fazendo isso, tinha 3 anos. Eu falei, certo, mas vamos lá, você há 3 anos conseguia ver isso na sua vida? Não, então como que você tá com raiva que você queria estar fazendo uma coisa que há 3 anos atrás você não era capaz de ver? Esse é um exercício de autocompaixão. É olhar para a raiva que eu sinto minha lá, do erro que eu cometi há 10 anos atrás, e olhar para mim lá atrás e falar, caramba, nossa, há 10 anos atrás eu não tinha noção do que eu sei agora. Claro que eu não tinha como ter me comportado diferente daquilo. Isso é você praticar auto-perdão. Isso é você praticar autocompaixão. Esse é o caminho para você combater essa culpa de coisas que você acha que você fez e que não tem mais como você retratar. Esse é o caminho para você lidar com essa culpa. E como que eu lido com a culpa quando a culpa é desadaptativa? Como que eu lido com a culpa quando eu termino de transar com meu namorado e eu me sinto culpado porque eu sou gay, eu não queria ser gay, e eu passei 10 anos da minha vida na igreja fazendo jejum e orando e pedindo para Deus me transformar, e Ele não fez isso, e agora eu tô aqui vivendo isso e me sentindo culpado. E aí, a primeira coisa que acontece de errado na minha vida, eu falo, ai caramba, deve ser Deus me castigando. Como que eu saio dessa culpa? Ok? Essa culpa, ela é a culpa mais perigosa, porque é a culpa social, é a culpa da regra de um valor introjetado no outro, que vem para mim. Uma das coisas que você pode fazer, né, uma das coisas para a gente lidar com isso, com essa culpa, é você dividir essa culpa naquilo, de novo, do que eu sou responsável e do que eu não sou responsável. Eu lembro, logo que eu casei, e tinha pouco tempo que eu estava casada, um dia a gente estava aqui em casa conversando, e eu comecei a me sentir triste, E mexendo no Instagram e tal, não sei o que, e a gente conversando, e eu entendi. Sabe quando cai uma ficha, que você tá, quando você negócio assim, cai uma ficha? E eu falei pra minha esposa, eu chorei naquele dia, e falei com ela, eu falei, nossa, como eu queria ser normal. E a gente começou a conversar sobre isso. Passei anos da minha vida dentro de um contexto crente, tudo que eu queria era ser igual a todo mundo. Tudo que eu queria era fazer igual a todo mundo. E aí eu mexendo no Instagram, vendo algumas pessoas que eu conheço na família perfeita. E falei com ela, eu falei, olha só, essa galera aqui tem a família perfeita. Tem a vida que toda criança de 10 anos sonha. E eu não tenho essa vida. E ela ficou parada olhando pra mim, e eu no meu momento terapêutico, eu comigo mesmo, naquele momento. E eu fiquei pensando, e eu falei, mas que responsabilidade tenho eu na construção da minha vida por não me encaixar numa caixa? Qual responsabilidade tenho eu em não poder viver determinadas coisas na minha vida que a minha vida me trouxe para viver elas? Que maluquice é essa? E aí a gente conversando, eu falei, não me cabe na caixa. Enquanto eu tento me encaixar na caixa, eu sofro. Enquanto eu tento me encaixar na caixa, eu não sinto que eu pertenço a ela. Mas quando eu saio, eu vou para onde? Quando eu saio, eu vou para culpa. E aí, nesse dia, a gente conversando, eu virei para ele e falei assim, engraçado, né? Como que eu posso me responsabilizar por algo que eu não tenho responsabilidade? Falei, não, preciso cortar esse negócio da minha vida. Gente, sem sacanagem, aquele dia virou uma chave na minha cabeça. Tipo assim, não, eu não vou me responsabilizar por coisas que eu não sou responsável. Isso é culpa. E isso é um sentimento e uma culpa que muitas vezes na nossa vida só nos produz autossabotagem. Se a culpa, então preste atenção nisso aqui, se a culpa te leva ao comportamento corretivo, o que você tem que fazer? Sustentar sua culpa. E eu quero terminar falando isso aqui, ok? Como que eu lido com a culpa? Como toda emoção, você precisa aprender a sustentar a culpa. Sustente a culpa. Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Tem uma briga, me sinto culpada, aí eu começo a fazer milhares de outras coisas para eu tentar me retratar com esse outro. Eu falei, tá bom, vamos analisar essa situação. Quando você entra para o comportamento de retratação, o que acontece 2 dias depois que você faz isso?
Não aguento mais, eu tô exausta. Por quê? Porque aquilo não sou eu. Olha só, quando a gente às vezes entra no processo de retratação, a gente não entra num processo de retratação porque eu preciso melhorar. Eu entro num processo de retratação para suprir momentaneamente as expectativas do outro. E aí eu começo a ser algo que eu não sou. E aí eu começo a não sustentar o papel por muito tempo. Como que eu saio desse fluxo? Sustente a culpa. Falei para minha cliente, ela falou, mas o que eu faço? Eu falei, você vai fazer exatamente nada. Brigou, ai caramba, tô me sentindo culpada. Por quê? Porque ele quer que eu seja uma pessoa que eu não sou. E eu não consigo ser isso, a gente já conversou, tô me sentindo culpada. Posso mudar isso? Não posso mudar isso. O que eu vou fazer? Você vai continuar fazendo o que você fez ontem, e o que você ia fazer hoje, e o que você vai fazer amanhã. Evite a retratação. O problema da culpa, gente, não é a culpa em si. O problema da culpa é quando ela assume o controle da nossa vida e agora a gente para de viver porque a gente está se retratando o tempo todo com todo mundo. Porque a gente está tendo que compensar as nossas emoções com todo mundo. E quando a gente não consegue fazer isso para fora e a gente consegue não lidar bem com essa culpa, o que acontece com a gente? Nós deprimimos. Pode procurar pessoas que estão com depressão e pergunte para ela, você sente culpa de alguma coisa? Elas vão te dar uma lista para isso. Sustente. A última coisa, ok? Pra gente terminar. O que eu faço com a culpa? Porque, gente, a culpa ela é real. Ela vai vir na sua vida. Você teve um filho, você vai ter culpa. Você vai voltar a trabalhar, você vai ter culpa. Você vai não querer estar com seu filho, você vai ter culpa. Você vai querer estar com seu filho e não pode, você vai ter culpa. Você tá num contexto cristão, qualquer sexualidade diferente da norma, você vai viver sentimentos de culpa. Não tem jeito. Tá entranhado na gente. Vai parecer que você tá violando uma regra, porque você tá violando uma regra. Uma regra social que foi construída arbitrariamente sobre você. Ok? Como que eu saio disso? Tô sustentando a minha culpa. Você precisa transformar a sua culpa. Quando a gente entra muito na culpa e a gente abraça muito a culpa como um sentimento nosso, o que normalmente as pessoas vão fazer, elas entram numa ruminação. Elas ruminam. Não devia ter feito isso. Ai, não devia ter transado com o João ontem. Ai, meu Deus, mas aí essa semana eu transei com o Paulo e com o João. Que mulher sou eu nessa sociedade? Ah, não vou, não, sinceramente, não vou transar mais com ninguém. Não, mas, não. A gente fica na ruminação da culpa. Então eu fiz, eu não deveria ter feito, e eu rumino, e eu rumino, e eu rumino. Corte isso da sua vida. Você percebeu que você está numa ruminação? Você não está indo para um caminho legal. Ruminação e reflexão são coisas diferentes, ok? A ruminação faz você ficar no mesmo ponto, revivendo a mesma coisa, imaginando aquilo diferente. A reflexão faz você construir caminhos. Olha só, substitua a ruminação pela sua reflexão, pela capacidade de você olhar para o seu sentimento e falar, ok, realmente, e aí uma coisa que eu ensino para os meus pacientes, quero te ensinar aqui hoje, tá? Para fugir dessa culpa muito entranhada na gente, é muita coisa, né? Tudo errado, tudo é pecado. A gente vive nessa sociedade de muita culpa. Eu me faço 3 perguntas. Então, quando eu faço alguma coisa que eu me sinto mal, que eu sinto a culpa na minha vida, eu me faço 3 perguntas. Primeira pergunta: o comportamento que eu emiti fez mal a mim? Sei lá, transei com a pessoa ontem que eu queria. Isso fez mal a mim? Não, eu tô bem satisfeita, até gostei. Eu fiz mal ao outro? O outro consentiu com aquilo, ou o outro tava contra, eu forcei e tal. Não, fez bem ao outro. Ok, então, eu quis, o outro quis, ok. O meu comportamento não fez mal a mim, o meu comportamento não fez mal ao outro. O meu comportamento faz mal à sociedade? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer, ok? O comportamento de eu transar com alguém dentro da minha casa, no meu apartamento, faz mal à sociedade? Não, não faz mal à sociedade. Então tem culpa por quê? Eu tento resumir um pouco isso para fugir do que de fato é algo que eu preciso me retratar. Nossa, estou jogando lixo no chão. Eu estou fazendo mal para a sociedade nesse momento. Deveria me retratar, não deveria fazer isso.
Nossa, senti culpa, joguei o cigarro e queimou a floresta. Realmente, você precisa se retratar, o seu comportamento fez mal à sociedade. Agora, o seu comportamento de viver a sua sexualidade como você quer, o seu comportamento de estar ou não numa relação monogâmica, o seu comportamento de viver solteiro e feliz e contente com isso, ou o seu comportamento de decidir não ter filhos, você está sentindo culpa por quê? Isso está fazendo mal a quem? Faz mal a você? Cuidado, porque a gente entra em muitas culpas que a gente carrega e que, na verdade, isso não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com a expectativa do outro, com o que o outro achava que deveria estar acontecendo. Transforma a culpa. Transforme essa ruminação em ação. Transforme a culpa em aprendizado. Como é isso, transforme a culpa em aprendizado? Há uns anos atrás, eu estava dando aula e eu estava naquele dia, vida louca, milhões de coisas, já acordei atrasada e corre, e faculdade, não sei o quê. Eu estava dando aula na época. Quando eu estacionei o carro para dar aula, uma amiga minha me mandou mensagem perguntando se eu indicava clínica de internação em Brasília. E ela me mandou uma mensagem, eu vi a mensagem, fui caminhando para a sala de aula e fui respondendo a mensagem. E aí eu respondi a mensagem, falei, oi, tudo bem, isso aqui? Eu falei, eu conheço tais e tais clínicas, e mandei para ela as clínicas. E esqueci, mandei, fui dar aula, dei aula, a semana correu, eu nem mandei mensagem, nem quis saber o que era que tinha acontecido. Quando foi na sexta-feira eu recebi uma mensagem, uma outra amiga nossa em comum me mandou uma mensagem. E ela falou, Adriana, o irmão de fulano morreu, o enterro vai ser hoje. Na hora que eu vi a mensagem, eu pensei, puta que pariu. Sabe quando na hora cai a ficha? Eu falei, esse menino morreu, esse menino se suicidou. Aí me arrumei e tal, fui pro enterro. Quando eu cheguei no enterro, o irmão dela tinha se suicidado naquela semana. Então ela entrou em contato comigo, porque ele tinha entrado numa crise, e ela entrou em contato comigo, eu dei o nome. Fiz tudo que eu não devia ter feito aquela semana. Tudo que eu ensino para não fazer, eu fiz. Não monitorei, não perguntei o que era, não... E aí, fui pro enterro, tô eu no enterro, todo mundo sofrendo. E eu eu comecei a repassar a minha semana. E se eu tivesse respondido a mensagem? E se eu tivesse ligado para ela? E se no outro dia eu tivesse monitorado? E se eu tivesse orientado melhor? E se eu tivesse gastado mais 5 minutos da vida? E eu entrei nessa ruminação. Produzida pelo quê? Culpa. E eu tava na terapia, ainda bem por isso na época. E óbvio, eu trouxe isso e falando dessa culpa, eu não devia ter feito, eu podia ter dado mais assistência. E a cabeça é isso, né? Na minha cabeça, a culpa que me veio naquele momento era como se eu pudesse ter impedido aquela morte de acontecer. Como se eu tivesse esse grau de poder. E eu entro nessa culpa e eu fico nessa ruminação. E eu fico nessa ruminação na terapia. E a minha terapeuta na época, uma das coisas que ela me falava muito é: o que você deveria ter feito? E eu repassei isso várias vezes. Eu deveria ter agido assim, eu deveria ter agido de tal jeito. Eu deveria ter dado essa assistência e tal. Não. E aí uma das coisas que a gente começou a trabalhar é, ok. E foi bem nessa época que eu vou começar a trabalhar mais com a questão de crise e de intervenção. Porque o que eu faço com a minha culpa naquele momento? Eu transformo ela em aprendizado. Eu fui ler, eu fui estudar, eu fui saber mais, eu fui me especializar, eu fui fazer curso. Eu falei, eu não quero viver isso aqui de novo. Se a culpa vem, olhe para ela. Tem como você transformar essa culpa? Caramba, tô me remoendo por aquilo ali. Você pode fazer isso diferente? Posso, faça. Aprenda, transforme. A verdade, isso é uma perspectiva rogeriana, né? O Roger vai falar a culpa. Quando ela é bem compreendida, ela pode ser um convite ao seu crescimento. Ela te ajuda a olhar para lugares na sua vida que às vezes você não vê. Mas quando ela estiver na sua vida em excesso, ela vai se tornar uma verdadeira prisão para sua alma. A culpa, quando ela vai assumir o controle da nossa vida, ela vai nos jogar para processos de autossabotagem. A culpa, ela é uma das emoções que mais nos leva para a vida que nós não queremos ter.
Quando você tem a culpa e você transforma, e você olha para ela e você fala, não, isso aqui, esse valor não é mais meu. A culpa me ajuda a me desconstruir. A culpa me ajuda a aprender. Então, quando você olha para ela e fala, peraí, deixa eu transformar esse negócio na minha vida, ela vai te levar, ela vai te ajudar a construir uma vida que faça sentido para você. Ok? Esse é o lugar da culpa na nossa vida. A gente não ignore as culpas na sua vida, aprenda a lidar com elas. A culpa pode ser uma emoção que te ajude sim, tanto a crescer pessoalmente, como te ajude a se desconstruir, a se reconstruir na pessoa que você deseja ser.